70 anos de vida, e a memória mais nítida agora é o eco daquelas palavras gélidas, proferidas numa tarde abafada de outono, no silêncio pesado da minha própria sala de estar, onde as cortinas outrora vibrantes pareciam absorver toda a luz. Foi ali, naquele instante de crueldade disfarçada de pragmatismo, que meu mundo desabou, revelando a frágil ilusão de uma vida inteira dedicada. Se você busca histórias que marcam, continue assistindo e se inscreva para não perder as próximas revelações, pois esta jornada apenas começou. A sala, antes palco de risadas e celebrações familiares, transformou-se em um tribunal particular, com as paredes repletas de fotografias desbotadas a testemunhar o abandono iminente. O cheiro de café velho e o mofo suave das almofadas pareciam intensificar a atmosfera de despedida forçada, enquanto a luz do sol poente, filtrada pela poeira acumulada, desenhava sombras longas e ameaçadoras no assoalho de madeira, prenunciando a escuridão que viria. Minha filha, com um olhar distante e quase clínico, evitou o meu, as mãos firmemente postas sobre a mesa de centro, como se segurasse um veredito inevitável. Ao seu lado, meu filho, o primogênito, mantinha uma postura rígida, a voz embargada pela aparente formalidade, mas carregada de uma frieza que eu jamais havia presenciado em seus 30 e poucos anos de vida. Ambos, em uníssono silencioso, eram os arautos de uma sentença implacável. Foi a frase dele que cortou o ar como uma lâmina afiada: pai, não podemos mais cuidar do Senhor como antes. A vida moderna exige demais de nós, e o asilo é a melhor opção, a mais digna, acredite. As palavras, ditas com uma falsa compaixão, eram um golpe fatal, desnudando a verdade brutal. Eu era um estorvo, uma peça quebrada em suas vidas perfeitamente planejadas, descartável como um objeto sem utilidade. Um frio repentino percorreu minha espinha, um choque que me paralisou, enquanto meu coração, antes um tambor incansável, parecia falhar uma batida, depois outra. A sala girou lentamente, os rostos deles se distorcendo em borrões irreconhecíveis, e um zumbido agudo preencheu meus ouvidos, abafando qualquer outra percepção, deixando apenas o eco daquela sentença cruel a reverberar em minha mente atordoada. Senti-me como um livro antigo, empoeirado e esquecido na prateleira mais alta, cujas páginas, outrora vibrantes e cheias de histórias, agora eram consideradas irrelevantes, um fardo pesado demais para ser carregado. Aquele momento não foi apenas uma decisão, foi a redefinição de toda a minha existência, a certeza dolorosa de que a teia de afeto que eu acreditava ter construído, havia se desfeito em um instante, revelando a solidão abissal que me aguardava. A partir daquele dia a casa, antes meu porto seguro, tornou-se uma prisão de memórias, e o futuro, antes um horizonte de esperança, transformou-se em um abismo incerto, onde a injustiça de ser abandonado pelos próprios filhos ecoava mais alto do que qualquer promessa de conforto. Esta é a minha ferida, o dilema que agora me consome, e a razão pela qual o passado, com suas próprias histórias de traição e resistência, ganha uma nova e pungente relevância em minha alma. Muito antes do terror se abater sobre o descampado, a vida no povoado de Dandara florescia sob um sol implacável mas generoso, que dourada a pele e secava a terra, forjando um povo de fibra e resiliência, onde as casas de taipa, erguidas com as próprias mãos, abrigavam gerações de histórias e saberes. O perfume do mato seco se misturava ao cheiro de café coado, e ao murmúrio das rezas ancestrais, criando um refúgio de paz, em meio à vastidão do sertão. A infância de Dandara foi tecida por fios de simplicidade e profunda conexão com a terra, correndo descalça entre os cactos e a poeira vermelha, aprendendo os segredos das ervas e as melodias dos pássaros com uma curiosidade insaciável. Seu pai, um curandeiro respeitado por todos, guiava seus passos com a sabedoria dos antigos, ensinando-lhe a escutar o silêncio da caatinga e a sentir o pulsar da vida em cada folha, preparando-a para um destino que ela ainda não compreendia plenamente. O povoado, um pequeno oásis de esperança e resistência, vivia em uma comunhão intrínseca com a natureza, extraindo dela o sustento e a inspiração para suas danças e cantigas que celebravam a vida e a colheita, superando a seca e a escassez com uma fé inabalável. A cada ano compartilhavam o pouco que tinham,
fortalecendo os laços que os uniam como uma verdadeira família, um escudo inquebrável contra as adversidades do mundo exterior. Dandara cresceu, absorvendo não apenas as artes da cura, mas também a delicadeza de tecer histórias, transformando-se na guardiã silenciosa das memórias de seu povo, uma ponte viva entre o passado e o futuro, com a responsabilidade de manter viva a chama das tradições. Suas mãos, outrora pequenas e curiosas, agora manipulavam ervas com a destreza de uma mestra, enquanto sua voz, suave e melodiosa, acalmava os enfermos e encantava as crianças com lendas de coragem e esperança. Foi nesse ambiente de afeto e propósito que ela conheceu seu companheiro, um vaqueiro de olhos profundos e sorriso fácil, cuja bravura se igualava à gentileza que dedicava a todos, especialmente a ela, com um amor que florescia. O amor entre eles desabrochou como a flor do mandacaru após a chuva, intenso e resiliente, construído sobre promessas sussurradas sob o manto estrelado do sertão, sonhando com um futuro de paz e prosperidade para sua gente. Ele era o pilar de sua força, o reflexo de suas aspirações mais puras, e juntos, vislumbravam um porvir onde a comunidade prosperaria, livre das ameaças que começavam a se desenhar no horizonte. A cada amanhecer, partiam para seus afazeres, Dandara cuidando dos doentes e tecendo, ele guiando o gado, mas seus pensamentos sempre se encontravam, alimentando a chama de uma cumplicidade inquebrantável e um amor que parecia desafiar o próprio tempo. As manhãs no povoado eram preenchidas pelo aroma do pão fresco e pelo canto dos pássaros, e Dandara dedicava-se incansavelmente a cada membro de sua comunidade, curando febres, aconselhando casais e embalando os pequenos ao som de antigas canções. Seu cuidado se estendia a todos, como uma mãe zelosa que protege sua prole, garantindo que ninguém se sentisse desamparado ou esquecido diante das agruras da vida no sertão. Em um aniversário, sob a luz tremeluzente de fogueiras que iluminavam a noite, ela o presenteou com um amuleto feito de sementes e fibras, um símbolo de proteção e de seu amor eterno, um gesto singelo que selou a promessa silenciosa de uma vida compartilhada e de um futuro juntos. Ele por sua vez prometeu-lhe a segurança e a dedicação de um companheiro fiel, erguendo brindes à força de seu povo e à esperança de dias vindouros, onde a paz reinaria suprema. Os pequenos sacrifícios diários, como as noites em claro cuidando de uma criança doente ou as longas caminhadas para buscar ervas raras nas profundezas da caatinga, eram invisíveis para muitos, mas moldavam o caráter de Dandara, transformando-a em uma líder silenciosa. Cada ato de bondade era um tijolo na construção de uma comunidade sólida e unida, pronta para enfrentar qualquer adversidade que ousasse desafiar sua existência. Contudo, as sombras começaram a se alongar sobre o povoado com a chegada da notícia da expansão das terras do Barão de Mata Escura, um latifundiário cuja ganância não conhecia limites, nem respeito pela vida ou pela tradição ancestral de seu povo. Os primeiros rumores sobre a apropriação de riachos e a expulsão de famílias vizinhas semearam uma semente de medo e incerteza no coração dos moradores, rompendo a frágil paz que haviam cultivado com tanto esforço. As conversas ao redor das fogueiras, antes alegres e cheias de risos contagiantes, agora carregavam um tom de preocupação crescente, e a sombra do barão se tornava mais densa a cada dia, ameaçando a própria existência do pequeno vilarejo e a liberdade de seus habitantes. Dandara, com sua sensibilidade aguçada, percebia a ansiedade em cada olhar, a hesitação em cada sorriso, e a urgência de uma resposta se impunha sobre a passividade que outrora parecia suficiente. O barão, uma figura distante e temível, começou a enviar seus jagunços para patrulhar as fronteiras recém-demarcadas de suas propriedades, impondo um regime de medo e intimidação que sufocava a liberdade e a dignidade dos pequenos agricultores e vaqueiros. A água, antes livre e abundante nos riachos que cortavam a caatinga, agora era desviada para suas lavouras de cana, deixando os poços do povoado secos e a esperança minguando sob o sol inclemente. A natureza pacifista de Dandara colidia violentamente com a brutalidade da opressão que se instalava, e a dor de ver seu povo sofrer a corroía por dentro, forçando-a a questionar os limites de sua própria resistência e os princípios que a guiavam.
As noites eram preenchidas por angústia, e o dilema entre a não-violência e a imperiosa necessidade de proteger os seus se tornava um fardo pesado sobre seus ombros, exigindo uma decisão que mudaria tudo para sempre. O peso da responsabilidade sobre Dandara aumentava a cada amanhecer, pois ela sabia que a passividade não era mais uma opção diante da voracidade do barão, que via seus vizinhos como meros recursos a serem explorados sem qualquer consideração. A chama da esperança em seu peito, embora vacilante, teimava em arder, impulsionando-a a buscar uma solução, uma forma de enfrentar a tirania sem sucumbir à escuridão da violência que se avizinhava. Em longas conversas com seu pai e seu companheiro, sob a luz bruxuleante de uma lamparina que mal afastava as sombras, Dandara discutia as poucas opções que lhes restavam, sentindo o cerco apertar a cada dia. O perigo era iminente, e a necessidade de agir, de alguma forma, antes que fosse tarde demais, ecoava em cada palavra trocada, em cada olhar de preocupação que se cruzava no silêncio pesado da noite. A decisão de enviar os 7 líderes, entre eles seu pai e seu amado companheiro, para a reunião proposta pelo barão, foi tomada com um misto de esperança e um pressentimento sombrio, uma aposta desesperada na possibilidade de um diálogo, mesmo com um inimigo tão cruel e inescrupuloso. Dandara sentiu um frio percorrer sua espinha, um aviso mudo do destino que aguardava aqueles que ousavam confrontar o poder. Naquela tarde abafada, antes de partirem para o encontro fatídico, Dandara abraçou seu pai com uma força incomum, como se soubesse que seria a última vez, o cheiro de terra e ervas secas gravado em sua memória para sempre. Seus olhos encontraram os de seu companheiro, e um adeus silencioso e profundo foi trocado, carregado de todo o amor e todas as promessas que agora pairavam no ar, frágeis como a vida no sertão. A comunidade se reuniu para abençoar a partida dos homens, suas rezas sussurradas em uníssono, um coro de esperança e apreensão que se elevava ao céu estrelado, pedindo proteção para seus líderes e para a paz de seu povo. Mal sabiam que aquela noite de outono, sob uma lua quase cheia que testemunhava em silêncio, selaria o destino de 7 corações bravos e plantaria a semente de uma dor imensa, um prelúdio para a chama da revolta que estava por vir. Aquele golpe fatal não surgiu do nada, como um raio em céu sereno, mas foi o ápice de uma erosão lenta e silenciosa, um desmoronamento gradual dos alicerces do afeto que eu ingenuamente acreditava serem inabaláveis. As primeiras rachaduras surgiram como murmúrios no vento, quase imperceptíveis, na mudança sutil do olhar de meus filhos, antes repletos de carinho, agora atingidos por uma impaciência velada, um cansaço que eu demorei a nomear. Minha filha, que outrora me buscava para conselhos e risadas, começou a se esquivar, suas visitas tornando-se mais curtas e apressadas, sempre com a desculpa de uma agenda apertada ou compromissos inadiáveis que pareciam surgir do nada. A influência de seu marido, um homem de negócios com um olhar frio e pragmático, pairava como uma névoa densa sobre suas decisões, transformando a doçura de minha menina em uma rigidez que eu mal reconhecia. Meu filho, o primogênito, seguia um caminho semelhante, sua voz antes calorosa, agora carregava um tom de formalidade forçada, como se cada palavra fosse calculada para manter uma distância segura. Sua esposa, uma mulher ambiciosa e avessa a qualquer interrupção em sua vida meticulosamente planejada, tecia uma teia de compromissos sociais e viagens que nos afastava cada vez mais, tornando-me um estranho em seu círculo. As reuniões familiares, antes o coração pulsante da minha existência, onde a mesa farta era um convite à celebração, tornaram-se eventos esporádicos, cheios de lacunas e desculpas esfarrapadas, com a ausência de um ou de outro se tornando a regra, não a exceção. O silêncio na casa, que antes era uma paz acolhedora, transformou-se em um vazio ruidoso, ecoando a solidão crescente que se instalava em cada cômodo. Lembro-me do meu aniversário de 68 anos, quando o telefone permaneceu mudo, e a porta, que eu esperava ver se abrir a qualquer momento, permaneceu fechada, selando a dolorosa certeza de que eu havia sido esquecido em meio à correria de suas vidas. Aquele dia, que deveria ser de alegria, marcou o início de uma percepção amarga, de que a prioridade em suas vidas já não era o velho pai. Os netos, antes visitantes assíduos, cujas risadas preenchiam os corredores e cujas mãos pequenas buscavam as minhas, foram gradualmente desaparecendo, suas visitas tornando-se esporádicas e supervisionadas.
como se eu fosse um objeto de curiosidade a ser exibido por curtos períodos. As desculpas eram sempre as mesmas: a escola, os esportes, a distância, mas a verdade cruel era a falta de incentivo e a crescente indiferença de seus pais. Minha casa, um santuário de memórias e amor, começou a murchar, as flores nos vasos secando, os livros intocados nas estantes, espelhando a minha própria essência, que se esvaía sem a vitalidade da presença familiar. O cheiro de casa antes de comida fresca e afeto, agora era de poeira e abandono, um lembrete constante da vida que se recusava a florescer ali. As conversas, quando aconteciam, eram superficiais, repletas de perguntas protocolares sobre minha saúde ou o tempo, sem qualquer interesse genuíno pelos meus pensamentos, minhas histórias, ou o universo de experiências que eu ainda tinha para compartilhar. Eu me sentia como um espectador na minha própria vida, assistindo ao desenrolar de uma peça onde meu papel havia sido sumariamente cortado. Tentei me aproximar, oferecer ajuda, contar as velhas histórias que tanto os divertiam na infância, mas minhas palavras eram frequentemente interrompidas, meus conselhos recebidos com um sorriso condescendente, ou um aceno impaciente, como se eu fosse um eco distante de um tempo que eles já não desejavam recordar. A cada tentativa, uma nova barreira invisível se erguia entre nós. A sensação de ser um estorvo, um peso invisível que eles carregavam com crescente ressentimento, começou a se enraizar profundamente em minha alma, transformando minha própria casa em um território hostil, onde eu me sentia um intruso, desprovido de voz e de qualquer direito de pertencer plenamente. A cada passo, o chão sob meus pés parecia ceder. Pequenos descuidos antes impensáveis começaram a se acumular, como a lâmpada queimada que permanecia sem ser trocada por semanas, o vazamento na torneira que pingava incessantemente, ou a medicação que esqueciam de repor, sinais claros de uma desatenção que transcendia a mera ocupação e adentrava o campo da negligência. A indiferença era um veneno lento. As sugestões, antes indiretas, tornaram-se mais explícitas, especialmente vindas dos meus genros e noras, sobre a conveniência de ter alguém para me ajudar, ou a segurança de um ambiente mais adequado para a minha idade, palavras que soavam como eufemismos para o desejo de me afastar. Seus olhares evasivos confirmavam a crueldade de suas intenções. As festas de fim de ano, antes repletas de um calor contagiante e de abraços apertados, transformaram-se em eventos de comparecimento obrigatório, onde eu era um figurante em minha própria família, sentindo o peso dos olhares apressados e a falta de qualquer demonstração sincera de afeto. A alegria era uma farsa dolorosa, e o desconforto, a única verdade. Comecei a perceber que as conversas cessavam abruptamente quando eu me aproximava, e sussurros se trocavam rapidamente, como se eu fosse uma criança que não deveria ouvir os segredos dos adultos. Aquela sensação de ser o assunto, mas nunca o participante, de ser discutido e não consultado corroía minha dignidade a cada dia que passava. Em um Natal, a cadeira vazia ao meu lado na ceia foi um soco no estômago, um símbolo gritante de que meu lugar na mesa da família havia sido permanentemente esvaziado, substituído por um silêncio pesado que era mais eloquente do que qualquer palavra. Naquele momento, a ficha caiu de forma brutal e irreversível. Lutei contra a maré de pensamentos sombrios, tentei encontrar justificativas, culpar-me por algo que talvez eu tivesse feito, revirar cada memória em busca de um erro que pudesse explicar tamanha frieza. Mas a verdade era mais simples e mais cruel. Eu não era mais conveniente, não era mais útil, não era mais amado como antes. Ainda assim, a esperança teimosa e ingênua me fazia agarrar a pequenos gestos, a um sorriso fugaz, a uma pergunta educada, buscando um resquício do amor que eu um dia havia construído. Mas cada tentativa de reavivar a chama era recebida com a mesma distância gélida, a mesma barreira impenetrável que se erguia entre nós. A pretensão de cuidado que antes disfarçava a crescente indiferença, começou a se desintegrar completamente, revelando a crueza de uma decisão que já estava tomada há muito tempo, apenas aguardando o momento certo para ser anunciada, com a falsa compaixão que sempre precede a crueldade. O teatro do afeto chegava ao fim. A compreensão plena de que eu havia me tornado um fardo, um obstáculo em suas vidas perfeitamente construídas, atingiu-me com a força de um maremoto, afogando qualquer resquício de orgulho ou ilusão de pertencimento.
Eu era uma peça que não se encaixava mais, um peso morto a ser descartado com a maior discrição possível. E foi com essa consciência dilacerante, com a alma em frangalhos e o coração pesado pela dor da rejeição mais íntima, que eu aguardava, impotente, a sentença final que viria naquela tarde abafada, no silêncio pesado da minha própria sala de estar, selando o destino de um pai que se tornou dispensável. Aquelas palavras gélidas que ecoaram na sala como um tiro, não apenas desabaram o meu mundo, mas também despertaram algo adormecido, uma centelha de resistência que eu havia guardado por décadas, cuidadosamente escondida nas profundezas da minha memória e da minha alma. Eles me viam como um velho fraco, um fardo a ser descartado, mas a verdade era que jamais haviam enxergado além da superfície, subestimando a sabedoria silenciosa que os anos haviam me concedido. O silêncio que se seguiu à sentença de asilo foi mais do que a ausência de som. Foi o estopim para uma revelação que eu havia prometido manter guardada, um segredo que pertencia apenas a mim e à lembrança da minha falecida esposa, um pacto selado sob a égide da discrição e da precaução, para um dia que eu esperava nunca chegar. Aquele dia, contudo, havia chegado com uma brutalidade inesperada, exigindo que eu desenterrasse o que estava oculto. Minha esposa, a mulher que partiu cedo demais, possuía um sonho simples e profundo: ter um pedaço de terra nosso, um refúgio longe do burburinho da cidade, onde pudéssemos envelhecer em paz, rodeados pela natureza e pela tranquilidade, um legado para os nossos filhos, um porto seguro para gerações futuras. Foi por ela que, há mais de 40 anos, fiz o investimento que se tornaria o alicerce da minha inesperada reviravolta. Com cada centavo economizado do meu trabalho árduo na engenharia, e com a ajuda de um amigo confiável que hoje já não está entre nós, adquiri um pequeno sítio no interior, distante o suficiente para ser considerado um mero pedaço de mato, mas com uma beleza rústica que encantava o coração da minha amada. Era nosso segredo, nosso santuário particular, um local de esperança e promessas sussurradas. Mantive-o longe dos olhos curiosos e das ambições dos meus filhos, não por desconfiança inicial, mas por um instinto primitivo de proteção, uma premonição de que a riqueza fácil poderia corromper os corações e obscurecer os valores que tanto nos esforçamos para lhes ensinar ao longo da vida. Eu queria que eles construíssem seus próprios caminhos, sem a sombra de uma herança inesperada. A princípio era um investimento modesto, uma aposta no futuro que muitos considerariam imprudente, mas minha esposa e eu tínhamos fé na terra e na passagem do tempo. As décadas se passaram, e aquele pedaço de chão esquecido por meus filhos em suas vidas urbanas e aceleradas, começou a ganhar um valor inestimável, silente e invisível aos olhos deles. A cidade cresceu, expandindo-se vorazmente em direção ao interior, engolindo paisagens e valorizando cada palmo de terra. O pequeno sítio, antes isolado, tornou-se uma propriedade de valor estratégico, cobiçada por incorporadoras e empresários que vislumbravam ali o futuro de novos condomínios e empreendimentos imobiliários de grande porte. O velho que eles viam, com suas histórias repetidas e seu andar lento, era na verdade um guardião de um tesouro, um homem que em silêncio, acompanhava as flutuações do mercado e as mudanças na paisagem, compreendendo o verdadeiro poder do tempo e da paciência, uma sabedoria que eles, em sua pressa, jamais se deram ao trabalho de cultivar ou reconhecer. Eles, cegos pela própria ambição e pela ilusão de que controlavam tudo, nunca se dignaram a perguntar sobre minhas finanças, a não ser para sugerir investimentos modernos, ou para me aconselhar a aproveitar a vida, com o pouco que, segundo eles, me restava. O desinteresse deles era minha maior proteção, a capa perfeita para o meu segredo mais bem guardado. A propriedade, que em valores de hoje alcança a impressionante cifra de 10 milhões de reais, não era apenas um pedaço de terra, era a materialização da minha autonomia, a prova de que minha mente, embora envelhecida, permanecia afiada, capaz de planejar e de prever o futuro de uma forma que eles, em sua juventude presunçosa, jamais poderiam imaginar ou igualar. A revelação não viria com gritos ou acusações, mas com a calma frieza da estratégia, um movimento silencioso que subverteria completamente a dinâmica do poder entre nós, transformando o velho descartável em um jogador inesperado, capaz de redefinir o tabuleiro e as regras do jogo que eles haviam imposto. Eu os observava, e eles não me viam.
Aquele momento de abandono, embora doloroso, foi a virada, o ponto sem retorno que me libertou da ilusão de que o afeto incondicional deles ainda existia. A partir daquele instante, o segredo que eu guardava não era mais apenas uma promessa à minha esposa, mas uma ferramenta de justiça, um meio de reafirmar meu valor e minha dignidade. Eles haviam me subestimado em cada aspecto, desde minha capacidade de cuidar de mim mesmo até minha perspicácia para os negócios, sempre me tratando como um relíquia do passado, sem voz ou relevância. A arrogância deles seria o combustível para minha silenciosa vingança, uma lição que eles jamais esqueceriam. O asilo, que eles apresentavam como a melhor opção, o mais digno, era na verdade a tentativa de se livrarem de um fardo, sem imaginar que esse fardo possuía um peso que poderia desequilibrar suas vidas perfeitamente orquestradas, revelando a fragilidade de suas próprias fundações. A ironia era palpável. Minha sabedoria, acumulada em 70 anos de vida, não estava nas minhas palavras, mas nas minhas ações discretas, nas decisões tomadas em silêncio, na paciência de esperar o momento certo para revelar a verdadeira extensão do meu legado e da minha capacidade de, mesmo sozinho, proteger o que era meu. A promessa à minha esposa de que aquela terra seria um porto seguro para a família, se transformava agora em um julgamento implacável para aqueles que ousaram me abandonar. O segredo que deveria uni-los em um futuro distante agora os dividiria, expondo a verdadeira face de seus corações. Eu não era uma vítima passiva, era um estrategista paciente, esperando o momento certo para mover minhas peças. A decisão de me internarem no asilo, longe de ser o fim, era apenas o começo de uma nova fase, onde a dor seria transformada em força, e a injustiça, em uma oportunidade para reescrever meu próprio destino. O silêncio da sala, que antes me sufocava, agora parecia um palco, e eu, o ator principal prestes a iniciar a cena mais importante da minha vida, onde o roteiro, antes escrito por eles, seria finalmente reescrito por minhas próprias mãos, com a tinta indelével da verdade e da justiça, para um público que jamais esqueceria o velho que eles tentaram silenciar. Após a fúria do incêndio consumir a cana e a vida de Cícero, Dandara e velho Inácio se arrastaram, feridos e exaustos, para a segurança das veredas escuras do sertão, o cheiro de pólvora e cinzas ainda impregnado em suas roupas e almas. A derrota tática era inegável, um peso brutal sobre o coração, mas a chama da revolta, longe de ser extinta, ardia agora com uma intensidade diferente, mais silenciosa, mais estratégica, prometendo uma justiça que o fogo não pôde entregar por completo naquela noite fatídica. A imagem dos corpos tombados, embora dolorosa, não esmagava mais a esperança, e sim a temperava com uma resolução férrea. A notícia do caos na Casa Grande do Barão, o incêndio misterioso e a audácia dos rebeldes, vazou pelos canaviais e chegou aos ouvidos de tropeiros e mascates, que a espalharam como sementes ao vento, por vilarejos distantes, e até mesmo em pequenas redações de jornais na capital. As palavras, antes sussurradas com medo, agora ganhavam corpo em versos de cordel improvisados e relatos chocantes, pintando o barão não mais como um senhor intocável, mas como um tirano vulnerável, cuja impunidade começava a ser questionada nas sombras. Dandara, sumindo das vistas, transformou-se na tecelã invisível de uma rede de resistência, usando seus conhecimentos das ervas para curar, e suas histórias para inspirar. Ela não empunhava armas, mas palavras e estratégias, conectando quilombos e comunidades oprimidas através de velho Inácio e outros mensageiros leais, fomentando a solidariedade e a esperança de que a luta dos 7 não fora em vão, mas um sacrifício que fertilizaria a terra da liberdade. Enquanto isso, o Barão de Mata Escura, embora vitorioso em sua brutalidade, sentia o peso invisível do escrutínio. As investigações superficiais, forçadas pela repercussão dos eventos, o obrigavam a gastar fortunas para abafar os rumores, manchando seu nome nos círculos da elite. Sua arrogância inabalável agora carregava a sombra de uma vigilância constante, e o medo de novos levantes o mantinha em um estado de alerta permanente, uma prisão silenciosa forjada pela própria tirania. A história de Dandara, dos 7 líderes e da noite da cana queimada não se dissolveu no tempo, ela se solidificou, tornando-se um mito vivo, um farol de resistência para futuras gerações. Crianças cresciam ouvindo as lendas de bravura, e as canções entoadas nas fogueiras noturnas celebravam a coragem daqueles que ousaram desafiar o poder,
garantindo que o legado de dignidade e luta jamais fosse apagado pela areia do tempo. Dandara, já com os cabelos salpicados de prata, observava o sertão com a serenidade de quem plantou uma floresta. Sua justiça não foi a da espada, mas a da memória e da persistência, vendo nas pequenas vitórias diárias da comunidade, na semente da autonomia que brotava em cada coração resistente, a verdadeira paz que buscava. Sua vida dedicada à cura e à luta, confirmava o valor imensurável de sua dignidade, e do legado de seu povo, que teimava em florescer apesar da opressão. A imagem final de Dandara, sozinha no alto de uma serra, contemplando o sertão que pulsava com histórias e segredos, com o sol se pondo em um vermelho vibrante, simboliza a resistência eterna do Nordeste. Sua luta transcendeu a mera vingança, transformando-se em um hino à dignidade humana, um convite para que cada um de nós, ao testemunhar esta história, sinta a força de um povo que jamais se curva. Compartilhe e comente, para que a chama de Dandara continue a iluminar o caminho.